Olá, seja muito bem-vindo ao nosso módulo educacional sobre proteção de dados pessoais no Brasil. E nos próximos minutos vamos embarcar em uma jornada fascinante pelo universo da Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Hoje você vai entender como a proteção dos seus dados pessoais evoluiu no cenário jurídico brasileiro, quais são os princípios fundamentais que regem essa proteção e, principalmente, quais direitos você tem como titular desses dados. Este é um tema que afeta diretamente o seu dia a dia, desde o cadastro em um aplicativo até suas compras online. Então, prepare-se para descobrir como você pode ter mais controle sobre suas informações pessoais. Antes de mergulharmos na LGPD propriamente dita, é fundamental entendermos que a proteção de dados no Brasil não surgiu do nada. Ela é fruto de uma evolução natural do nosso ordenamento jurídico. Muito antes da LGPD existir, o Brasil já demonstrava preocupação com a privacidade e intimidade dos cidadãos. Nossa Constituição Federal, desde 1988, já garantia a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. O que aconteceu foi que o mundo digital trouxe novos desafios que exigiram uma regulamentação mais específica e detalhada. A proteção de dados pessoais, portanto, representa a evolução natural desses direitos fundamentais para o ambiente digital em que vivemos hoje. Vamos então conhecer quais foram os principais instrumentos legais que pavimentaram o caminho para a LGPD. Primeiro, tivemos o Marco Civil da Internet, de 2014, que foi verdadeiramente pioneiro. Esta lei estabeleceu os princípios para o uso da internet no Brasil e, pela primeira vez, previu explicitamente o direito à exclusão de dados pelo titular, o famoso direito ao esquecimento. A Lei de Acesso à Informação, de 2011, também contribuiu significativamente ao equilibrar a transparência governamental com a proteção de dados pessoais, mostrando que é possível ter acesso à informação pública sem comprometer a privacidade individual. Não podemos esquecer do Estatuto da Criança e do Adolescente, que desde 1990 já estabelecia proteções especiais para menores, incluindo o direito à privacidade, honra e imagem. E claro, nossos códigos penal e civil sempre tipificaram crimes como violação de correspondência e invasão de dispositivos informáticos, protegendo a intimidade das pessoas. Todos esses instrumentos criaram um ambiente jurídico propício para o surgimento da LGPD. Agora que entendemos o contexto histórico, vamos aos conceitos fundamentais que regem a proteção de dados. São três pilares essenciais. O primeiro é a livre autodeterminação informativa. Este é um conceito poderoso que significa que você tem o direito de controlar suas próprias informações pessoais. É você quem decide sobre a coleta, uso, armazenamento e divulgação dos seus dados. Imagine que seus dados são como as chaves da sua casa. Você é quem decide quem pode entrar e o que pode fazer lá dentro. O segundo pilar é o direito à privacidade e à intimidade. Todos nós temos uma esfera mais íntima da nossa vida que deve ser protegida contra acessos não autorizados. No mundo digital, isso significa proteger suas informações pessoais da curiosidade e do uso indevido por terceiros. Por fim, temos a garantia da integridade dos sistemas. Não adianta ter direitos se os sistemas que guardam nossos dados não são seguros. As empresas têm a obrigação de manter sistemas seguros e íntegros, protegendo nossas informações contra vazamentos e ataques. Agora vou explicar um conceito jurídico muito importante que vai ajudar você a entender melhor seus direitos: a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais. Quando falamos que a proteção de dados é um direito fundamental, isso não é apenas uma norma abstrata escrita em uma lei. É uma prerrogativa concreta que confere a você, como indivíduo, a capacidade real de exigir algo tanto do Estado quanto de empresas privadas. Pense nesta relação como um triângulo. Você é o titular do direito, as empresas e o governo são os destinatários desse direito, ou seja, quem tem obrigações para com você, e seus dados pessoais são o objeto dessa proteção. Esta dimensão subjetiva é fundamental porque transforma a proteção de dados de uma mera teoria em um direito prático e exigível. Vamos tornar isso mais concreto com um exemplo do dia a dia. Imaginem a Maria, uma cidadã brasileira comum que faz compras online. Quando ela se cadastra em uma loja virtual, ela se torna titular do direito à proteção dos seus dados pessoais, seu CPF, endereço, histórico de compras. Todas essas informações pertencem a ela. A loja online onde Maria fez suas compras torna-se destinatária desse direito. Isso significa que a loja tem deveres para com a Maria, deve proteger os dados dela, tratá-los de acordo com a lei e atender às requisições que ela fizer. O objeto do direito são exatamente os dados da Maria.
produtos que ela comprou, datas, valores, seus dados cadastrais como nome, CPF e endereço. Este exemplo mostra como a proteção de dados funciona na prática. Maria não é apenas uma fonte de dados para a loja, ela é uma pessoa com direitos específicos sobre essas informações. E chegamos então ao marco principal da proteção de dados no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, sancionada em 2018. A LGPD é inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, o famoso GDPR, mas foi adaptada à realidade brasileira. Vejam a abrangência desta lei. Ela trata do tratamento de dados pessoais em sua totalidade. Isso significa qualquer operação realizada com dados pessoais, desde a coleta até o descarte. A lei se aplica tanto ao mundo digital quanto físico, ou seja, não importa se seus dados estão em um servidor na nuvem ou em uma pasta de arquivo físico, ambos estão protegidos. Todos os agentes de tratamento estão sujeitos à lei, pessoas físicas, empresas privadas, órgãos públicos, ONGs, qualquer um que trate dados pessoais. E qual é o objetivo final? Proteger direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade. A LGPD reconhece que seus dados são parte fundamental de quem você é como pessoa. O primeiro artigo da LGPD é como uma carta de intenções. Ele nos diz exatamente qual é o propósito desta lei. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Notem uma frase muito importante no slide. Direitos fundamentais também são sempre, em primeira linha, direitos subjetivos do cidadão. Isso reforça o que conversamos antes. A proteção de dados não é apenas uma obrigação para quem trata os dados, mas uma prerrogativa que você pode exigir. Este artigo deixa claro que a LGPD não existe para burocratizar os negócios ou complicar a vida das empresas. Ela existe para proteger você e garantir que você tenha controle sobre suas informações pessoais. O artigo 2º da LGPD estabelece os fundamentos da proteção de dados. São os pilares éticos e conceituais que guiam toda a lei. Primeiro, o respeito à privacidade. Toda operação com dados deve ser feita respeitando sua intimidade e vida privada. A autodeterminação informativa, aquele direito fundamental de você controlar suas próprias informações. O livre desenvolvimento da personalidade. A lei reconhece que para você se desenvolver plenamente como pessoa, precisa ter controle sobre seus dados pessoais. E aqui temos algo muito interessante: a inovação e desenvolvimento tecnológico. A LGPD não é contra a tecnologia ou a inovação. Pelo contrário, ela busca promover o desenvolvimento tecnológico, mas em harmonia com a proteção dos seus direitos. Este equilíbrio é fundamental. Queremos o progresso tecnológico, mas não a qualquer custo. Vamos nos aprofundar um pouco mais nos fundamentos da LGPD, porque eles realmente orientam toda a aplicação da lei. Quando falamos de respeito à privacidade e autodeterminação informativa, estamos reconhecendo que você tem uma esfera íntima que deve ser protegida e que você tem o direito de controlar seus próprios dados. A liberdade de expressão e inviolabilidade da intimidade criam um equilíbrio importante. A proteção de dados não pode sufocar outras liberdades fundamentais, mas também deve proteger aspectos sensíveis da sua vida. O desenvolvimento econômico e livre iniciativa mostra que a LGPD entende a importância da economia digital. A proteção de dados deve facilitar o progresso e promover um ambiente de negócios justo e competitivo. E direitos humanos e dignidade coloca tudo isso no contexto mais amplo. A proteção de dados é fundamentalmente sobre preservar e promover a dignidade humana na era digital. Chegamos agora a um dos artigos mais importantes da LGPD, o artigo 17, que trata da titularidade dos dados. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos desta lei. Este artigo é revolucionário porque estabelece um princípio fundamental: seus dados pessoais pertencem a você. Eles não são propriedade da empresa que os coleta, processam ou armazena. Você é o titular, o dono dessas informações. Isso muda completamente a relação entre você e as empresas. Antes da LGPD, muitas vezes as empresas agiam como se os dados que coletavam fossem propriedade delas. Agora está claro, os dados são seus e as empresas apenas têm permissão para utilizá-los sob condições específicas.
É como se você fosse o proprietário de uma casa e as empresas fossem inquilinos temporários que precisam seguir as regras que você estabelece. E quais são, afinal, seus direitos como titular de dados pessoais? O artigo 18 da LGPD lista direitos bem específicos e práticos. Primeiro, confirmação e acesso. Você tem o direito de saber se uma empresa está tratando seus dados e, se estiver, pode exigir acesso a todas as informações que ela tem sobre você. Correção e controle. Se você descobrir que seus dados estão incorretos, incompletos ou desatualizados, pode exigir correção. Mais que isso, pode solicitar anonimização, bloqueio ou eliminação quando necessário. Portabilidade e eliminação. Você pode transferir seus dados para outro fornecedor de serviço e pode solicitar a eliminação dos dados que foram tratados com base no seu consentimento. Informação e escolha. Você tem o direito de saber com quem seus dados foram compartilhados e de ser informado sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências dessa negativa. Estes direitos transformam você de um mero fornecedor de dados em um verdadeiro controlador das suas informações pessoais. Vamos ver como esses direitos funcionam na prática do dia a dia. Confirmação e acesso. João desconfia que uma loja online ainda tem seus dados mesmo depois de ele ter cancelado a conta. Ele pode enviar uma solicitação perguntando se a loja ainda trata seus dados e exigir uma cópia completa de todas as informações que eles têm sobre ele. Correção. Maria percebe que seu e-mail está desatualizado em um serviço de streaming. Ela pode solicitar a correção, e o serviço é obrigado a atualizar a informação prontamente. Eliminação. Carlos permitiu que uma empresa de marketing usasse seu e-mail para newsletters, mas mudou de ideia. Ele pode revogar o consentimento e exigir que a empresa elimine seu e-mail da base de dados. Informação sobre compartilhamento. Fernanda descobre que uma empresa de e-commerce compartilhou seus dados. Ela pode exigir da empresa uma lista completa de todas as entidades com as quais seus dados foram compartilhados. Estes exemplos mostram que a LGPD não é teoria, são direitos práticos que você pode exercer hoje mesmo. Quando exercemos nossos direitos, é importante entender três conceitos técnicos fundamentais. Anonimização é o processo pelo qual o dado perde completamente a capacidade de ser associado a uma pessoa, mesmo usando técnicas indiretas. É como apagar definitivamente qualquer pista que possa levar até você. Bloqueio é uma suspensão temporária de qualquer operação com seus dados. Os dados continuam armazenados, mas ficam completamente inacessíveis. É como colocar seus dados em um cofre lacrado. Eliminação é a exclusão definitiva dos dados quando eles não são mais necessários, são excessivos ou foram tratados em desconformidade com a LGPD. É a destruição completa da informação. Cada uma dessas medidas serve para situações diferentes, mas todas têm o mesmo objetivo: garantir que você tenha controle total sobre o destino das suas informações pessoais. Vamos recapitular nossa jornada para consolidar o aprendizado. Começamos entendendo que a proteção de dados no Brasil tem um arcabouço legal sólido, que evoluiu desde leis anteriores como o Marco Civil da Internet até chegar à LGPD. Aprendemos sobre os princípios fundamentais, autodeterminação informativa, privacidade e integridade dos sistemas técnicos. Conhecemos a LGPD propriamente dita, seus objetivos, abrangência e fundamentos. E principalmente descobrimos seus direitos como titular: confirmação, acesso, correção, portabilidade, eliminação e informação sobre seus dados pessoais. A mensagem central que quero deixar é esta: a proteção de dados pessoais é um direito fundamental que garante a você o controle sobre suas próprias informações, promovendo sua dignidade humana e o livre desenvolvimento da sua personalidade. Vivemos em uma era digital onde nossos dados são constantemente coletados e processados. A LGPD não é um obstáculo ao progresso tecnológico, é uma garantia de que esse progresso aconteça respeitando você como pessoa. Lembre-se, seus dados são seus. Você tem direitos específicos e pode exercê-los. A proteção de dados não é responsabilidade apenas das empresas e do governo, é também sobre você conhecer e exercer seus direitos. Obrigado por acompanhar este módulo. Continue estudando, continue questionando e, principalmente, continue exercendo seus direitos como cidadão digital consciente.